Olá, meu nome é Irma, eu sou farmacêutica, faço parte do time do Grupo Central Farma e nós vamos falar um pouco sobre as vias de administração parenteral e as suas particularidades. Começando pelas formulações. As formulações para uso parenteral, elas têm características específicas, como o processo de esterilização. Então, essas fórmulas elas são estéreis, elas não podem promover a propagação de micro-organismos. Nós fazemos a busca também de pirogênios. Os pirogênios, quando presentes na formulação, eles podem desencadear um processo febril no paciente e é feita, então, a quantificação. As formulações, elas têm uma quantidade, elas têm um limite máximo de pirogênios permitidos para que não desencadeie esse processo. Nós realizamos também os testes de estabilidade físico-química. As fórmulas, elas devem se manter límpidas pelo período de validade estipulada. Qualquer processo de turbidez, seja por associação com outra fórmula também, que já é um processo de incompatibilidade, essas fórmulas, elas com mudança de cor, mudança de características, é um processo de instabilidade e essas fórmulas não podem mais ser utilizadas. Levamos em consideração também o pH e a tonicidade. Em uma situação ideal, todas as formulações teriam pH 7,4, mas nós dependemos das características farmacológicas e fisicoquímicas do ativo. Nem sempre ele é estável no pH ideal. E nós podemos fazer o uso de alguns recursos, como por exemplo a diluição das substâncias no soro. Isso faz com que mantenha-se a osmolaridade e o pH não seja tão agressivo para a aplicação e o paciente sinta, por exemplo, menos dor. Quando nós levamos em consideração a via de administração parenteral, nós temos que lembrar sempre que nós utilizamos para que o fármaco caia diretamente na circulação sistêmica. Ele não passa por processo de absorção e sim por processo de distribuição. E quando nós podemos fazer o uso dessa administração? Por exemplo, quando o fármaco é degradado ou pouco absorvido pela via enteral, quando há necessidade farmacológica imediata, o paciente necessita daquela medicação com maior urgência, então são feitos doses maiores e podem ser utilizadas as vias parenterais e um acompanhamento de perto com o profissional, que é um outro ponto muito importante. Muitas vezes, a importância da utilização parenteral é entender a resposta terapêutica que aquele paciente está tendo, principalmente com relação à adesão. Então, quando a administração é feita na clínica, a gente sabe que que o medicamento foi utilizado da forma correta, no horário correto, na quantidade correta e conseguir acompanhar de maneira melhor o processo farmacêutico, o processo farmacológico da medicação. Pacientes que têm a integridade do trato gastrointestinal comprometido são candidatos interessantes, por exemplo, à utilização das vias parenterais. Pacientes bariátricos, pacientes disbióticos, os pacientes que têm problema de absorção, principalmente voltada à disbiose, pode ser feita uma associação. O tratamento da disbiose concomitante às administrações de fármacos parenterais, das substâncias parenterais, para que ele vá evoluindo e aí, se possível, também adiante já introduzir a via enteral e continuar o tratamento. Alguns fatores eles têm que ser considerados para que a gente tenha sucesso no processo, não só a atividade farmacológica do fármaco, mas o local de aplicação, o tipo e o tamanho de agulha, o volume e o efeito terapêutico desejado. Essas perguntas elas devem ser feitas antes da aplicação, antes da determinação do protocolo, para saber se nós vamos conseguir atender os efeitos terapêuticos desejados. E as vias comumente trabalhadas é a endovenosa, a intramuscular, a subcutânea e a intradérmica. E como que a gente atinge essas vias? Pela angulação de aplicação ou por aplicações próprias. Hoje nós temos canetas que atingem um tamanho ideal dependendo da aplicação, mas nós sempre trabalhamos levando em consideração o bisel e a agulha que nós vamos utilizar nesse processo. Quando a gente tem a administração desses fármacos no organismo, como que vai ser o comportamento desse fármaco no nosso corpo? Então, nós temos aqui exemplos da utilização de um opioide.
Nós temos aqui a infusão do fármaco, ele não foi aplicado em bolos. Se ele fosse aplicado em bolos, nós íamos perceber que o gráfico ele iria começar já do máximo e decaindo. Aqui nós temos uma infusão, mas nós percebemos também que quando a gente usa a via endovenosa, há um aumento rápido e alto, uma exponencial do ativo no plasma, na concentração plasmática, e que ele vai sendo distribuído para os outros tecidos, perfundindo com o passar do tempo e sendo eliminado também. E nós temos em azul a via subcutânea e intramuscular. Então, nós conseguimos observar um alargamento dessa banda. Isso significa o quê? Que nós temos, então, uma deposição continuada desse fármaco na via endovenosa, uma deposição continuada do fármaco na circulação, então podemos falar que seria mais controlado. Ele vai sendo liberado aos poucos, o fármaco vai ser liberado aos poucos na circulação sistêmica até ser perfundido para o local de ação. E o que isso vai interferir? Nós vamos ter, então, duas relações, que é o efeito terapêutico e o efeito adverso. Quando a gente tem essas administrações, nós temos diferentes controles. Quando a administração é feita endovenosa, nós temos um controle menor. Uma vez infundido, o paciente já tem aquele fármaco de imediato na circulação e é muito mais difícil reverter o processo. Por isso que quando o paciente começa com um tratamento novo, com um fármaco novo, é indicado que o gotejamento seja reduzido, seja mais lento, para o paciente ir entendendo e assimilando esse fármaco no organismo e o profissional ir conseguindo acompanhar os efeitos que ele vai ter. Por exemplo, o 5-HTP. Nós temos um aumento de serotonina muito grande em alguns pacientes que pode levar a alguns desconfortos. Quando a gente faz a utilização dele por via subcutânea ou intramuscular, a gente tem uma liberação mais lenta desse fármaco, então o organismo vai assimilar doses menores aos poucos, e isso pode ser benéfico. E aí a gente vai ver também que tem uma diferenciação quando a gente trata de subcutâneo para intramuscular, a dose, o volume. Quando a gente faz intramuscular, a gente tem um depósito e ele vai perfundindo. E o músculo é muito mais vascularizado. O subcutâneo é um volume menor em pontos localizados. E isso pode ser uma estratégia também dependendo da terapêutica. Qual o local de aplicação e como que ele vai ser absorvido? Então, nós vamos começar falando pela via endovenosa, intravenosa. Ela permite o efeito rápido, não há absorção, há somente distribuição, o fármaco já cai direto na corrente sanguínea e nós temos essas vantagens e consequências. Nós vamos ter, então, o fármaco biodisponível, a biodisponibilidade dele vai ser 100%, e aí a gente tem que levar em consideração os potenciais desses fármacos, qual o local de ação, qual a atividade, quais as possibilidades de reações, fármacos serotoninérgicos, por exemplo, qual que vai ser o desencadear no organismo desse fármaco no paciente. Esse paciente já faz uso de outras medicações, qual que vai ser a interação com essa medicação. Eu posso correr mais lento o soro, eu vou fazer a diluição dessas substâncias e ir correndo lentamente, porque se o paciente não está tendo nenhum desconforto, náusea, emese, dor, significa que ele está assimilando de maneira tranquila a medicação e aí pode ser até numa próxima aplicação aumentar a velocidade do gotejamento, mas que isso seja muito bem explicado para o paciente durante a aplicação para que ele não fique entediado ou irritado com o processo, porque muitas vezes pode ser lento, mas ele tem que entender os benefícios que isso pode causar. Então, que o local, quando for ter a aplicação endovenosa, que o local seja aconchegante, que ele tenha ali acesso a alguma coisa que vá distraí-lo e que o profissional fique sempre por perto para qualquer alteração ali possa ser revertida também. O soro ser interrompido, o paciente ser atendido e
essas informações sejam também associadas ao seu plano terapêutico. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos registros. Nós mantemos sempre o registro de tudo, porque isso vai interferir não só no paciente, mas na observação daquele medicamento. Alguns fármacos, eles tendem a ter reações adversas associadas à sua terapêutica. Então, a gente tem que estudar formas de contornar esses efeitos indesejáveis que podem vir a acontecer. O volume dessa aplicação, ele varia muito, ele pode variar bastante. A gente tem bolsas de soro de 100 ml, de 500 ml, e isso vai determinar o tempo também que esse soro vai correr, e pode ser feito de diferentes diluições. Nós recomendamos sempre a utilização do soro para garantir a isotonia e a osmolaridade, como a gente comentou antes. Então, a diluição do fármaco ali na bolsa, ela vai garantir melhor, é um respaldo de que não vai ocorrer efeitos indesejados durante a aplicação. Quando a gente fala também nessa diluição, nessa administração, a gente tem que lembrar também que o sangue ele tem uma capacidade tamponante. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com a quantidade de formulação administrada nesse paciente, mas levando em consideração também que o sangue tem uma reserva alcalina preparada para eventuais desconfortos ou desarranjos que ele não está acostumado. O que a gente tem que fazer é entender a condição clínica desse paciente. O que está desregulado nele, o que é preciso regular, como que esse fármaco vai agir e qual que é a melhor via de aplicação. A outra via muito utilizada é a via intramuscular. A via intramuscular é bastante vascularizada e ela permite também a perfusão sistêmica desse fármaco, só que de maneira controlada. Nós utilizamos, nesse caso, por exemplo, formulações oleosas, que a gente não pode utilizar por via endovenosa. As formulações oleosas elas vão causar um depósito no músculo e esse depósito vai liberando aos poucos o fármaco para a circulação. As formulações aquosas são absorvidas rapidamente. Nós vimos lá no gráfico que em torno de 30 minutos nós temos a absorção dessas formulações. E a administração tem que ser feita com muito cuidado. Por quê? Agulhas pequenas ou tecidos adiposos altos podem impedir a chegada do bisel da agulha ao músculo. E isso pode causar um retorno da medicação. Então, tenha sempre cuidado, explique sempre a técnica ao paciente para ele entender os procedimentos que eles são feitos e apalpar bastante, localizar o músculo, perceber a camada de gordura que aquele paciente tem ali, porque muitas vezes a aplicação que a gente entende por intramuscular, na verdade, ela está sendo subcutânea. E aí nós temos efeitos adversos negativos. O subcutâneo não suporta o volume que é inserido pela via intramuscular. E aí ele pode ter um depósito ali nesse tecido e causar alterações do tecido desagradáveis para o paciente. Eu trouxe aqui algumas formas de aplicação intramuscular comumente trabalhadas e quais são as considerações que a gente tem que quando a gente trabalha com esse tipo de aplicação intramuscular. O deltoide, ele é utilizado para vacinas. Não recomendamos a utilização do deltoide para aplicação porque os volumes são muito pequenos. A quantidade muscular, a fibra muscular, não suporta quantidades altas de aplicação. Então, nós não recomendamos que as aplicações sejam feitas no deltoide. Nós temos o vasto lateral da coxa, que aí permite um volume maior, mas ainda assim reduzido. Normalmente as formulações são de 5 ml, então de 3 a 4 ml nós já colocamos o máximo. Então seria uma aplicação de uma ampola de 2 ml, por exemplo, nesse lugar.
Nós temos o reto femoral, que aí aceita um pouco mais de volume, mas deve ser trabalhado, porque não é uma aplicação comumente realizada, então que o profissional localize o terço médio, faça a análise cuidadosa para que não ocorra, para que o bisel não fique na região subcutânea e não chegue até o músculo. E as mais utilizadas e recomendadas são o ventro glúteo, lembrando da posição, fazer a localização ali da crista ilíaca, nós temos ali um V, e nesse V nós vamos inserir a agulha, fazer a inserção da agulha. O volume aqui também recomendado é de 4 ml. Não é recomendado que faça aplicação no ventro glúteo de 5 ml também não. Quando for a utilização de 5 ml, que é o limite que a gente preconiza máximo para aplicação, que faça no dorso glúteo. Para aplicações oleosas, que ela seja cuidadosa, lenta, bem devagar, para evitar desconforto no paciente e pedir para que o paciente se mantenha em pé por 30 minutos, até para aquela bolsa de óleo se acomodar ali e não ter extravasamento. Algumas técnicas, como a técnica em Z, diminuem o retorno. A técnica em Z a gente vai esticar a pele, fazer a aplicação, e quando a pele volta, a gente tem o fechamento desse orifício, mas a gente recomenda sempre que o paciente fique um pouco em pé, que bata um papo com ele ali após a aplicação, mesmo que ele seja com pressa, fala com ele para não evitar esticar a fibra muscular, para que ela acomode ali da melhor maneira o óleo que foi administrado. Outra via interessante de ser trabalhada e que normalmente é trabalhada na estética é a subcutânea ou a hipodérmica. E aí nós temos ela um pouco acima do músculo e normalmente a angulação de aplicação é feita com 45 graus, então, ou seja, a agulha é um pouco tombadinha. O volume máximo de aplicação, alguns livros trazem até 1 ml, mas o volume máximo recomendado é 2 ml. Então, são pontos subcutâneos de aplicação. E tem que lembrar também se esse paciente não faz uso, por exemplo, de insulina, ele já usa esse local e ele tem pouco rodízio, ou ele já tem ali uma situação de lipodistrofia. Quando for utilizar a via subcutânea, faça um relato com o paciente sobre quais medicações ele tem usado, como que foi a administração. Isso também para as outras vias é interessante. A via intramuscular também é interessante, porque muitas vezes ele fez, por exemplo, o uso de uma vitamina lipossolúvel e procurou outro profissional para uso de outra medicação, e ele está ainda com o depósito dessa última aplicação nele. Então, não seria o ideal a administração por cima. Aí poderia ter um extravasamento por um aumento da capacidade de líquido local. A via subcutânea ela requer, então, um volume menor e são diversas aplicações. Aqui podem ser soluções aquosas, podem ser suspensões também. Ele aceita volumes menores de outras formulações, de outros tipos de formulação, mas desde que o tecido esteja íntegro. Nós podemos observar que a vascularização ele vai ser um pouco menos vascularizado que a região muscular, então ele tem ali uma faixa aproximada de absorção, mas como o volume é menor, a facilidade de distribuição também é maior. Uma sugestão que foi dada aqui no congresso é o 5-HTP, que ele pode ser o paciente que tem aumento serotoninérgico com a utilização dele endovenoso ou intramuscular exacerbado, pode ser feitos pontos subcutâneos distribuídos, e aí ele vai tendo bolsinhas de liberação do 5-HTP. Aqui nós temos um exemplo dos locais de aplicação e de como a prega deve ser feita. Então, a prega deve ser feita com cuidado para que não ocorra a inserção de músculo na prega e na hora que inserir a agulha, não pegue essa agulha. Principalmente pacientes sarcopênicos com caquexia.
pacientes mais velhos, flácidos, isso pode deixar o tecido comprometido. E de uma maneira geral, não foi citado nas outras aplicações, mas esses pacientes têm que ser levados em consideração sempre um cuidado maior na aplicação. E por último, nós vamos falar sobre a via intradérmica. A via intradérmica, ela não tem vascularização. Então, ali são colocados normalmente fármacos de ação estritamente local. Eles vão estar relacionados a essa bolsa mostrada aqui na imagem e a absorção naquele local ali. Então, ácido hialurônico, preenchimento, e levando sempre em consideração a angulação de 15, então a agulha fica bem próxima ao tecido e o bisel voltado para cima, para ocorrer a liberação de maneira correta da formulação. E por último, e não menos importante, eu queria trazer um pouquinho aqui sobre a importância da capacitação e treinamento. Eu trouxe um pouquinho das particularidades das vias com relação à escolha, quando escolher, por quê, qual fármaco, como. Mas é muito importante ter um relato, um procedimento padrão nas clínicas sobre como o profissional vai proceder diante aquela substância, aquele tratamento, para que não ocorra diferentes formas de administração da substância em diferentes pacientes. A padronização faz com que tenha mais controle, um maior controle sobre como o procedimento está sendo elaborado. Então, tenha sempre atualizado o manual de procedimento infusional, como que deve ser feito, abordar pormenores, para preencher o nome da substância, a validade, o lote, o paciente que está sendo administrado, como que a bolsa deve ser preparada, se não é bolsa, se é outra via, como que a via deve ser preparada, o calibre da agulha, o tamanho da agulha, ter esses pormenores que a princípio ele exige um pouco de trabalho, exige um pouco de atenção, mas depois de feito, a repetição fica precisa e o controle na clínica também sobre os procedimentos muito maior. Eu gostaria de agradecer o momento com vocês aqui, muito obrigada e até a próxima.